Júnior. Kadima, que é professor, hoje está aqui na nossa sala. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é tão pertinente aí para o momento que a gente está passando. Seja bem-vindo, fique muito à vontade. E é isso, né? Como eu falei no começo, tempo de qualidade. Qual é a importância que nós precisamos dar para nossas crianças, juntamente com essa qualidade de estar junto, de ter um tempo, de deixar o celular de lado? Exatamente, é essencial, Bárbara. Quando falamos em tempo de qualidade, principalmente com as crianças, até em compreender na construção de um prédio, o que é necessário para esse prédio ser construído de uma forma sólida, forte, é a base. E a infância é a base e é fundamental que tenhamos sim esse tempo com as crianças. E falar tempo não é quantidade, é a qualidade. Porque às vezes o adulto fala, mas eu passo muito tempo com a criança, eu estou muito tempo com ela, mas na verdade não é essa quantidade de tempo, e sim a qualidade daquilo que você oferece, como você se relaciona, como você interage com ela. Tem um vídeo fantástico que eu vi esses dias na internet, que é assim, o pai e a mãe estão no celular e a criança vem brincar com eles. E brinca com o pai, brinca com a mãe e eles espera, fica falando para esperar. E aí acontece várias vezes durante as cenas ali. Então, no quarto, na sala, no momento do jantar. E num certo momento, a criança pega o tablet e o pai e a mãe vêm brincar. E a criança faz exatamente como o pai e a mãe pede para eles saírem. Uau. E aí, muitas vezes, o pai e a mãe falam, ai, olha, esse celular que tá te fazendo mal. Mas, na verdade, é o próprio pai e a mãe que tá sendo como espelho. Nós, como pais, né, somos a maior referência para os nossos filhos em atitudes? Com certeza, Bárbara. Quando pensamos nas crianças, elas imitam os adultos. Então, nós somos os modelos. E aquilo que nós fazemos, elas vão imitar. Então, por exemplo, essa criança, ela apenas imitou, ela teve um comportamento daquilo que ela já está tendo em casa. Ela vê o adulto com aquele eletrônico, um tablet, um celular, e no momento que ela estava, né, que os pais consideraram diferente não, estranharam, né, aquele comportamento, eles próprios fizeram com que aquela criança tivesse aquele comportamento. Por isso é importante, sim, termos cuidado e atenção em relação àquilo que a gente expõe para a criança. É verdade. Perfeito, né? É verdade. E Júnior, nós sabemos que a mãe é aquela que gera, aquela que toma conta, aquela que guarda, aquela que é fiel, que amamenta, que educa. Não que o pai em si ele não tenha essa função. Mas você tem visto como professor que muitos dos pais, o pai tem deixado a desejar na função dele de pai? Não podemos generalizar, Renato. Há sim situações que o pai deixa a desejar, assim como a própria mãe, tá? Como temos situações que o pai ele está ali super acessível, auxiliando nesse cuidado, como também a mãe em situações que o casal, tá? Então não podemos generalizar, mas sim, há situações em que ainda a figura masculina ela não está presente nesse cuidado, nessa educação da criança. E quando o pai, se o homem, ele está presente, de alguns pais, ele não consegue satisfazer totalmente do jeito que a mãe, a esposa, no caso, satisfaz um filho. O que você, como educador, vê no homem que falta dele para poder ele conseguir satisfazer aquele filho? Essa figura masculina ela é fundamental para o crescimento da criança, né? Ter ali a figura tanto da mãe, do pai é importante para a questão de valores dessa criança, para ajudar na autoestima, na autoconfiança. Então é fundamental que o pai ele tenha essa relação, essa construção afetiva de carinho, de amor. Então realizar brincadeiras, atividades, até mesmo em atividades do dia a dia. Trazer essa criança para participar junto com a família. Então é importante o pai, sim, estar presente, se relacionar, ter essa abertura de brincar com a criança, isso é fundamental. Eu acho que pro homem é mais difícil,
principalmente quando nasce um bebê, né? Que tem aquele recém-nascido. Porque a mulher, ela já vem durante os 9 meses passando por toda a transformação. Então, alguma coisa, ela já sente o que vai acontecer. Para o homem, até então, até enquanto ele não pegar o bebê no colo, para ele é a mesma coisa. Como que é pro pai e pra mãe também, quando chega um recém-nascido, como que a gente se comunica com esse bebê? Como é que tem um tempo de qualidade com uma pessoinha que a gente ainda não conhece, não entende e não sabe? Os momentos de cuidado, Bárbara, são essenciais e também servem para essa relação e para essa construção do vínculo, né? Vamos falar bastante desse vínculo afetivo. No momento da criança, da gente dar o banho no bebê, a alimentação, o momento de trocar, é conversar com esse bebê. E o conversar é realmente usar da parte facial mesmo, essa expressão, trazer a comunicação com esse bebê, cantar para o bebê, fazer carinho. No momento do banho, agora eu vou lavar a sua barriga. E um ponto muito importante, não é necessário e não é importante falar com a criança de uma forma infantilizada, tá? Temos que ter esse cuidado. Porque a gente tem aquela mania de fazer com aquela vozinha que é fofo, aquele neném que a gente fala verdade, assim. É verdade. E até dessa forma que você fez, se for rápido, tudo bem. Tá. A questão é permanecer com essa comunicação infantilizada e a comunicação errada. Eu acho que é um pouco impossível, né? Porque isso de Isso todos já tem esse costume de falar com aquela vozinha. Né? Não tem como. Mas isso é normal porque o bebê é bonitinho, é fofinho. E aí a gente acaba falando dessa forma, só que isso prejudica no desenvolvimento da linguagem da criança. Porque ela já está naquele momento se apropriando das experiências que ela vem recebendo do meio. E se essa é a experiência daquilo que ela vem recebendo, né, o auditivo, ela já vai, daqui a pouco, começar a falar dessa forma ou até mesmo falar errado. Né? Quando a criança... Sério, Júnior? Exato. Porque você reforça aquele aprendizado. Ai, é bonitinho, né? Vai falando fininho, muito com o bebê. Ou vai trazendo palavras erradas, porque a criança falou errado e você repete. Ah, pepeta. Pega pepeta. Exato. E a criança repete aquilo. Depois não consegue falar chupeta nem aí. Só com 4 anos vai falar, né? E a questão não é nem falar assim, não é pepeta, é chupeta. Não é isso. É só você vai falar, você quer a chupeta. Entendi. Né? Quer a mamadeira, às vezes, né? Você fala tetê, quer a mamadeira. Então você não vai corrigir, você vai falar, né? Corrigir assim, direcionado, mas você vai falar da maneira correta, para a criança se apropriar dessa comunicação. Por isso que nesses momentos de cuidado, eles são muito importantes para a estimulação que é oferecida. Interessante isso que você falou, porque às vezes minha filha falava uma coisa, eu corrigia ela, falava, ai, como você é chata, deixa a menina falar errado. Mas então, no fundo, eu tô um pouco aliviada agora. Porque ela fala super bem, né, Renata? Nossa, ela não fala demais. quase nenhuma Tá com palavra 4? errada. 5. 5. Ela quase não fala uma palavra errada, só se for uma palavra muito diferente, assim. Mas aí, assim, às vezes eu falo, ai, não, deixa ela falar errado, porque é bonitinho. Mas então não pode, né? A gente tem que tentar o máximo possível para que essa criança tenha a fala correta. Porque depois ela vai, né, sofrer na escola, né, pode ter os amiguinhos tirando sarro, alguma coisa assim, as né? consequências, né? Verdade. Verdade. E eu estava falando dessas colocações porque nós temos um público que muitos homens também assistem aqui ao nosso programa. Verdade. E eu não sei com que eu estava conversando esses dias, eu vi que tem muitos pais que não acompanharam o crescimento dos seus filhos, né, mediante a briga de casal no começo, não tem um caso que a gente comentar, e só vieram acompanhar depois dos seus 4 anos, 5 anos, 6 anos. E o outro também que por mais que tenham acompanhado, esses pais, eles não conseguem dar beijo, dar carinho, transmitir, porque não receberam do pai. Então, é algo assim meio complexo, né, Júnior? A situação para o próprio pai em poder dar uma proteção, como já foi falado pela Bárbara no começo do programa. Fazer e diferente, também, né, do que ele recebeu, diferente. né? Para esses pais que estão nos assistindo, que estão passando por esse certo tipo de bloqueio, qual que seria a palavra que você sugere para eles? Olha, Renato, isso que você trouxe acontece muito, até porque você citou uma situação, né, que esse pai não recebeu
Isso. E aí há uma dificuldade em compartilhar, em transmitir isso para a criança. É esse pai se abrir, compreender o quanto aquela criança ela precisa desse afeto, dessa comunicação, desse carinho, da aproximação dele. Então, sim, é desafiador, tá? Não vou falar que é algo simples, Sim. é desafiador, mas é um trabalho para você ir fazendo com o tempo. Não queira também mudar o comportamento, essa relação de uma hora para outra. Comece com pequenos passos, né? Abrindo-se para brincar com a criança, para conversar com ela, saber daquilo que ela gosta. E aí essa aproximação ela vai acontecendo. É porque tem gente que não sabe nem ser amado, né? É. Então é difícil você, quando você não foi amado, você conseguir amar alguém. Aham. Então acho que se permitir, acho que é isso que você falou, né? Se permitir, Júnior, você conseguir ali ter um momento. Ai, tem menino, De pai que entrega, fala, mais ou ai menos não vou isso. brincar de boneca, De entrega, Mas né? eu acho que tem que ter esse momento. Eu me recordo, eu tenho memórias ótimas, brincando com meu pai, ele trabalhava o dia inteiro e tal, me lembro, ele chegava, sentava com a gente, montava as Barbies e tal, e que até legal. hoje, né, que eu tenho uma irmã de 8 anos. Então, até hoje, ele brinca mais do que a mãe. Ele tem muita paciência, tá? Que Então legal. ele brinca muito, né? E engraçado que na infância dele ele não teve isso. Então, Como? ele quis mudar, ele escolheu. Acho que são escolhas, né, Júnior? Exato, são escolhas, como a pessoa vai se comportar. Igual eu trouxe também, não é? Eu posso realizar essa escolha e não vou mudar de uma hora para outra, mas eu vou trazendo aos poucos. Mas sim, eu escolhi dar uma relação diferente para aquela criança com a qual eu me relaciono. E hoje a gente vê, né, que tem tanto lugar que a gente pode estar com os nossos filhos, com as crianças, tanto lugar legal, diferente, né? São Paulo aqui então, Nossa, o que a o gente Renato mais sempre tem. fala. Rapaz, ó, não precisa nem fazer muitas viagens para fora do país, que aqui tem de De tudo, tudo. né? De tudo, Jana, aqui tem de tudo mesmo. E aquilo que você falou, é como que você colocou, fez uma colocação agora que me vem em mente. O pai da Bárbara, ele se permitiu fazer essa mudança. Ele Exato. não recebeu no passado, então ele se permitiu. Pô, já que eu não recebi, eu quero passar o melhor daquilo que eu não recebi. Mas é meio complicado, como que eu vou dar algo que eu não tenho para dar? Né? É só Deus nesse caso, né, Júnior? Exatamente. E às vezes no meio do caminho a gente acaba errando muito, né, Júnior? Mas a gente, o importante é você tentar, sabe? Tentar. Eu acho que é isso. E eu também penso que estamos aqui, né, discutindo sobre esse assunto, como temos muitos homens acompanhando aqui o programa. Você trouxe uma palavra que eu acredito que seja isso, Renata, é se permitir, né? Se permitir fazer essas escolhas. Você está aqui e também a gente não pode ficar pensando naquilo que não deu certo. Daqui para frente, o que eu posso fazer a partir desse conhecimento, né, dessa informação que eu estou recebendo? Eu acho que se, por exemplo, a criança, o pai ou a mãe, né, não consegue passar esse carinho, acho que tem outras questões que ele pode vir. Por exemplo, a leitura. Se ele não consegue brincar, ele pode contar uma história todos os dias antes de dormir. A leitura, ela traz essa proximidade também, né, Júnior? Com E um tempo de certeza. qualidade também, né? Exato, e a leitura é muito importante para a aquisição do vocabulário, a estimulação da criatividade, da imaginação. E é isso, às vezes, o brincar, o sentar, não é algo que aquele pai, ele gosta de fazer daquela forma que a criança quer realizar. Mas ele tem outros atributos, o contar uma história, o inventar uma história, ou se comunicar com a criança contando uma história. Então a leitura, ela é muito importante para diversos aspectos, como eu falei, né? Reforçando, imaginação, criatividade, vínculo afetivo, interação, tudo isso a gente consegue colher, né, com a ação aí da leitura, de fazer, né, contar essas histórias. E a partir de que faixa etária que é legal a gente começar a contar já histórias? Às vezes eu falava, eu vou contar, mas ela é bebê, nem não sei, ficava meio assim. Vai ficar com aquele olhinho tipo, assim, não ó. tá entendendo Não nada. tá entendendo nada. Ela está entendendo tudo, Bárbara. Né? Sério? Desde bebê, ou mesmo, né, na barriga da mãe, você pode ir contando já, acariciando, mas desde bebê você já pode contar histórias. É isso que eu falei, e esse contar histórias
brincar com um tom de voz, às vezes fazer um tom mais grave, né? Ou mais fininho. Daí você pode brincar, né? Um som mais agudo, um som mais grave, falar mais rápido, falar mais lento. Essa parte da expressão, como eu também falei, é importante. Então, desde bebê, você já pode ir contando as histórias. Só que daí as crianças mais velhas, a partir aí de 2 anos, você já pode colocá-las para participar dessa história. E ela inventar uma história junto com você. Interessante. Legal, hein? Aí vem agora uma charada. Quero passar para vocês. Vamos ver. Júnior, como educar um filho sem ter que bater nele? Ai. Ai, ui, ui. Aí. Não há a necessidade de bater, tá? Eu sei que tem muitos adultos que não, eu cresci, eu apanhei quando era criança, não morri, vai ter que apanhar. Tô bem, eu cresci, tô bem, não morri, só tomo Rivotril. Exato. Então, peraí, alguma coisa deu errado. Não sou a favor desse tipo de comportamento, tá? A criança, ela tem fases e em determinados momentos ela vai ter a birra, ela não vai conseguir expressar aquilo que ela está sentindo. Eu, adulto, eu sei nomear as minhas emoções hoje. Quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre. Mas a criança, ela não consegue nomear essas emoções se o adulto não ensiná-la. Então é fundamental nesses momentos, sim, estou falando que parece que a gente não sai assim do sério com a criança. Sai sim, isso acontece. Busque respirar, né? Um pouco. Às vezes a criança, sim, ela vai ter um momento de birra dela, mas saiba que é uma emoção que ela não está sabendo nomear e trazer para você. Inclusive, esses dias, eu vi um vídeo e o comportamento do pai foi exatamente um diálogo com a criança. Porque eram 2 irmãs, uma delas estava com um brinquedo que a outra queria. Já peguei vários casos. E a outra que ficou sem o brinquedo estava chorando, estava ali num comportamento que a gente fala que é disruptivo. Ela saiu ali do controle, exato. E a partir daí o pai foi conversando e ela não se acalmava. Ele, estou aqui, deu a mão, abraçou, pediu para ela respirar. Aos poucos ela foi se acalmando. De uma hora para outra, não foi automático. Sim. Isso é um ensinamento. A gente precisa ensinar a criança a lidar com as emoções. Porque às vezes acontecem coisas que eu não estou esperando e aquilo me tira do eixo. A gente vai falar de uma habilidade que é a flexibilidade cognitiva. Eu ser flexível perante as situações que surgem e que eu não estava esperando. Então, nesse momento, né, como que a gente... eu fiquei com raiva, eu quero bater. Vai dar raiva, sim, no adulto. Importante você respirar, você conhecendo sobre o comportamento da criança e o que pode acontecer, é você também, já no momento que aquilo for acontecer, como que eu vou me comportar com ela? Às vezes é tirar ela do ambiente, é conversar, ou mesmo tirar do ambiente, deixar com que ela externalize tudo aquilo naquele momento, porque não vai durar o dia todo. Exatamente. Talvez seja alguns minutos. Mas tem uns Vai que cansar. Sim, com certeza. Dá uma vergonha. Não, às vezes, tem uns que começam a se rastejar no chão, tem mesmo. no mercado, no shopping, que dá cada grito que... Meu Deus, e agora poder acalmar essa criança? E o que pode acontecer? Quando você bate essa criança, ela vai entender que é aquela forma de carinho que ela está recebendo. Uau. Então, para ela, às vezes aquilo, né, aquela criança que apanha muitas vezes, começou a chorar, apanha, começou a chorar, apanha, ou ela pode ficar com muita raiva daquele comportamento que ela está tendo ali, né, da pessoa que está se relacionando com ela, ou ela vai compreender que aquela é a forma dela se relacionar com outras pessoas. E aí sim, ela pode se tornar uma criança que bate nas outras, um adulto mais agressivo, tá? Tem casos e casos, não dá pra gente falar, aconteceu isso, já vai ser isso, né? Porque tem todo um contexto ambiental que essa criança está inserida. E esse contexto ambiental, ele interfere muito, né? Ele vai influenciar nesse processo de desenvolvimento. Então, como fazer para não bater na criança, Júnior? É conhecer aquela criança,
saber sim que ela terá comportamentos que vão tirar você do sério e buscar talvez essas alternativas de respirar, tentar se acalmar e entender que ela está num momento que ela não consegue te dizer o que ela está sentindo. E a partir daí, vem cá, você tá com raiva? Você tá ir falando triste? para ela, né, quais são As emoções, Uhum. para que ela tenha também essa habilidade emocional desenvolvida. é muito importante. E em alguns casos, mães de primeira viagem, elas fazem muita vontade do filho, né? É. Agrada, tem muito Mima isso, né? muito, né? Mima muito. Aí quando chega no segundo, terceiro, fala, não, o que eu fiz no primeiro, não vou repetir no segundo, terceiro. né? Podemos dizer também, Júnior, que o pai e a mãe têm um pouquinho de culpa nesse sentido de um dos motivos da criança fazer um pouco de birra, seja no aeroporto, seja no shopping, no mercado, na frente de todo mundo, e os pais não querem bater porque ficam com vergonha, tá exposto, ainda mais que hoje em dia que tudo Todo filma, mundo filma, hoje tá, tudo né? tem câmera. É um pouquinho de culpa dos pais por ter mimado. E aí, foi dando corda, e agora como é que faz para poder domar isso? Eu não traria como culpa, Renato, porque assim, às vezes, como você trouxe, são pais de primeira viagem e eles querem dar o melhor para a criança. Eles querem dar o melhor para o seu filho. E às vezes a percepção de dar o melhor é fazer tudo que a criança quer. Então, tudo que ela quer eu faço para que eu seja um bom pai, uma boa mãe, ou até mesmo eu vou fazer tudo o que ela quer, porque daí ela não vai me irritar, não vai me tirar do sério. Por isso, né? Mais fácil também, né? Ali mais cômodo. É mais pra fácil. mãe, né? E claro, nós temos um mundo ideal, que é isso que eu estou trazendo, de você não fazer isso, né? Dessa outra forma não é a correta. Mas eu sei que às vezes não é fácil, não é muito, é desafiador, né? Toda essa questão, essa construção que envolve o relacionamento da criança. O importante é entender que as experiências e o ambiente no qual a criança está inserida, ele exerce grande influência, tá? Isso envolve o comportamento dos pais com a criança, a escola onde a criança está inserida, o meio social. Então, como que os pais, eles podem realmente esperar esse momento, né, de fazer algo para a criança, é compreender aquilo que eles têm a oferecer. Então, tem coisas que sim, você pode fazer e deve fazer para a criança, e tem coisas que às vezes naquele momento você não consegue, é conversar com a criança e saber que nem sempre ela vai entender, porque ela está num processo de desenvolvimento. E quando a gente fala nesse processo de desenvolvimento, é entender que determinadas habilidades ainda não foram desenvolvidas e ela não vai conseguir responder na sua expectativa. Entendi. A gente tem um desafio, né? Nós temos um desafio como família, como mãe, como pai, né? De poder manter essa criança num ambiente agradável. É claro que você falou, né? Às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, isso é normal, mas eu acho que se a gente já conseguir 50%, 10% que for para ser diferente do que aconteceu com a gente já vai ali ter um adulto muito mais consciente, maduro, sabendo lidar com as suas emoções e assim, e a gente vai economizar com a terapia. Não é? Eu tenho um casal de amigos que eles eram muito pobres, tanto da parte dele quanto da parte dela. Aí eles casaram e tiveram um filho. Aí o filho deve ter seus 2 anos. Eles falaram assim, Babi, tudo que nós não tivemos no passado, tudo que eu não tive, fui muito pobre, passei necessidade, não comi isso, não comi aquilo, minha filha vai ter de tudo. Vai comer do melhor, vai beber do melhor e vai vestir do melhor. Ele ganha R$1.500 e agora estão passando, não digo que estão passando necessidade, estão passando um apertozinho, mas só que a menina está rebelde. Né? Porque não consegue agora compreender que não dá para ter. E não pode, não é bem assim, né? Porque ele passou necessidade no passado, que agora ele quer suprir isso na vida da menina. A menina também tem que, né, reconhecer e ver que a vida também não é assim, de glamour, de ter do bom, do melhor. Não é isso, Júnior? Exato, é importante entender que nesse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento, o diálogo entre os pais e a criança é algo que deve ser construído com o tempo. E nesse caso, se o pai sempre ofereceu
deu de tudo para aquela criança, ela vivenciou uma experiência que até então ela não tinha passado essa necessidade e não tinha, não esperava, né, que passaria. Então agora não, você sempre me deu de tudo, eu quero continuar tendo. Sim. Porque um comportamento, ele foi sendo ali, vamos dizer, condicionado por meio das experiências, tá? Por meio daquilo que ela recebia. Então, nesse caso, por isso que o diálogo dos pais com a criança é muito importante. Claro, é um diálogo diferente desse que nós estamos tendo aqui, mas é mostrar para a criança aquilo que o casal faz, aquilo que eles conquistam, trazer o quanto a dedicação é importante, que pode ser que em alguns momentos, nesse caso, né, desse casal, eles tiveram algo ali atípico, né, do que eles já vivenciavam, algo que não fazia parte da relação da família e de certa forma aconteceu. Então, o diálogo com a criança é importante e, que nem você trouxe, não adianta querer dar de tudo para ela para satisfazer todos os desejos. Porque aí eu tenho de tudo, né? Eu posso, não tenho como escolher aqui. Exatamente. Às vezes até esse tempo de qualidade, que é o mais caro que nós temos hoje, é isso que você pode oferecer aí para os teus filhos, para que eles sejam crianças, com certeza, nutridas emocionalmente. Eu quero te agradecer, Júnior. Que delícia conversar, esse bate-papo aqui super bacana, né? Acho que deu para esclarecer bastante para quem está em casa. Para quem ainda não é pai, ainda vai ser. E para nós que já somos. Deixa os seus contatos para a gente, por gentileza. Eu quero agradecer também a oportunidade, Renato, Bárbara. Fiquei muito feliz com o convite, contem sempre comigo. Sim. As pessoas, elas podem me seguir no @JRKadima, que é o meu perfil do Instagram. Lá tem muitas atividades para os pais realizarem com as crianças e também conteúdo sobre o desenvolvimento infantil.